Meus amigos, mais 10 minutos, professor Caldeira, aula 45 agora. A gente continua então falando um pouquinho sobre intervenção. Vamos lá. Intervenção, só relembrando das aulas de 10 minutos anteriores, qual que é o conceito de intervenção? A maioria da doutrina clássica diz o seguinte: é uma medida excepcionalíssima. É uma medida em caráter extraordinário, ou melhor, vamos olhar o português, extraordinário, né? Não extra. Mas vamos lá, prestem atenção aqui. Artigo 34 da Constituição Federal. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... E são 7 as hipóteses que o legislador constituinte descreve e arrola para que nós saibamos. Vamos lá, as hipóteses, o que está em branco nós já vimos nas aulas passadas. Inciso 1º, manter a integridade nacional. Inciso 2º, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3º, por termo, quer dizer, finalizar, terminar a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Ok? Observação aqui. As 4 primeiras hipóteses, como já adiantamos, foram objeto já do nosso bate-papo na aula 44. Vejam só, na sequência então, inciso 5º, estou continuando a falar da intervenção. Organizar as finanças da unidade da federação, que, vejam só, breves comentários aqui, presta atenção, em outra cor aqui, intervenção federal espontânea também, mais uma hipótese de intervenção federal espontânea. O presidente da República, no caso, federal, decreta de ofício, independentemente de qualquer provocação. Então vamos às hipóteses, às linhas do inciso 5º. Suspender, que é a inadimplência, né, o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo, e aí a Constituição ela excepciona o motivo de força maior, mas vejam só, é um conceito jurídico indeterminado, que seria motivo de força maior, né? Fica bem amplo. Então vejam só, o não pagamento de precatório, aqui não está nessa hipótese não, tá? Aqui é no caso de suspensão do pagamento de dívida fundada. Vamos dar uma olhada. O que é considerado dívida fundada? Onde que eu acho? Qual que é o subsídio que eu posso me valer para eu encontrar? Será que existe algum conceito legal? E a resposta é sim. Nós temos uma lei que é de 1964, do regime militar ainda, que é a Lei 4.320, é a lei que vai falar sobre o direito financeiro. Ele dá os paradigmas, o referencial e princípios sobre várias questões de direito financeiro. E se nós formos olhar lá, no artigo 98, nós verificamos o seguinte: de que a dívida é fundada? Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, a 1 ano, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamento de obras e serviços públicos. Vejam só, senhores, portanto, que temos um conceito legal. Só que com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, houve aí uma nova abordagem sobre a terminologia, ou a expressão, melhor dizendo, dívida fundada. Lá no artigo 29, a gente pode extrair o seguinte, traz o conceito então legal também, que a dívida fundada é o montante, só que fala dívida fundada ou consolidada, é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de lei, contrato, convênios administrativos, né, tratados, e da realização de operações de crédito para
a amortização em prazo superior a 12 meses. Então vejam só, vamos tomar cuidado então com a expressão dívida fundada que está no texto constitucional. Muita gente passa batido, a verdade é essa, né, galera? Passa batido, e o que será que é dívida fundada? Então tá aí para os senhores dois conceitos legais, um de 1964 e outro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência aí do nosso bate-papo, a linha B do inciso 5º, deixar de entregar também aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então a Constituição Federal, ela estabelece diversas competências tributárias e depois determina a repartição das receitas tributárias. Já, quando a gente entrar em direito administrativo, a gente vai bater um papo mais aprofundado sobre isso. Se um ente da federação deixar, por exemplo, o Estado, de entregar ao município receita tributária, abre a hipótese da medida excepcional, em caráter excepcional de intervenção da União nesse Estado especificamente. Inciso 6º, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, observação aqui, no caso de recusa ao cumprimento de lei federal, ou da ordem ou recusa em cumprimento da decisão judicial, é a hipótese que abre para a possibilidade da intervenção. Aqui, então, há uma requisição do Supremo Tribunal Federal, STJ ou TSE, e o presidente age de forma vinculada. Então, vejam só, é uma hipótese, então, que a doutrina chama de intervenção federal provocada por requisição. São 4 hipóteses, rapidinho: requisição do STF para a defesa do judiciário local, a hipótese do inciso 4º. A linha B, requisição do STF, STJ ou TSE para ordem ou decisão judicial, que nós já vimos agora, inciso 6º. C, requisição do STF para prover execução de lei federal, inciso 6º também. E D, requisição do STF por meio de adin interventiva para proteger os chamados princípios sensíveis, que nós vamos estudar daqui 10 minutinhos. São os princípios de sensibilidade constitucional e que vai abrir também a possibilidade da intervenção da União nos estados e em cascata. Inciso 7º, né? Então, são essas as hipóteses. Caráter, o entendimento do STF é que existe um caráter político-administrativo na questão da intervenção. Então, ela tem um caráter eminentemente político e administrativo. Vamos dar uma olhada aqui nesse julgado do STF. O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judicial, artigo 34, 6º e artigo 35, 4º, a efetivação do ato de intervenção, trata-se de intervenção federal nos estados membros, curso de intervenção estadual nos municípios, reveste de caráter político-administrativo. Olha a natureza jurídica aqui da intervenção. Característica, tá, é político-administrativo, tá, do chefe do executivo. Muito embora instalado perante o órgão, aí a gente sabe, competente do Poder Judiciário, que é de interventivo, por exemplo. Artigo 36, 2, artigo 35, inciso 4º. Circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização de recurso extraordinário. Aí, 343, 461, relator ministro Celso de Mello, julgado recente para vocês. Essa é a ideia do nosso bate-papo da Constituição Federal em 10 minutos, julgado de 2002. Ok, pagamento de precatórios, um outro julgado aqui que eu trago para vocês, pagamento de precatórios e alegação de dificuldades financeiras por parte do poder público. Intervenção, inobservância, então, dificuldades financeiras. Possíveis dificuldades financeiras não são de modo a afastar a intervenção, decorrentes com o cumprimento de ordem judicial. Dizer, galera, não pode descumprir a ordem judicial. Relator ministro Marco Aurélio. Então é isso. Decisões judiciais, intervenção e impeachment. Tá? Aqui eu trago também para vocês um outro julgado, tá? Que vocês podem ver devagarzinho depois no vídeo. Um outro julgado que vai falar do impeachment, tá? Do impeachment de 98. E, como prometido, afinal de cada bate-papo de 10 minutos, questão de concurso, provinha da UAB, uma Assembleia Legislativa. Estou lendo já a pergunta da ordem. Uma Assembleia Legislativa, a pretexto de por termo agrave, comprometimento da ordem pública, impede que
o Tribunal de Justiça do Estado exerça livremente a sua atividade judiciária. Nessa hipótese, poderá o presidente da República expedir decreto de intervenção federal. Então está afirmando. Desde que, e aí é a condição, o que será que o presidente precisa para a expedição do decreto de intervenção federal? Qual será a condição nesse caso para que o Tribunal de Justiça possa exercer sua atividade livremente? A linha A, o decreto de intervenção nomeie o interventor próprio. Será que é essa? A linha B, o decreto de intervenção seja apreciado previamente pelo Senado. Será que precisa? Precisa aí de pedir para o Senado a autorização? Enfim. A linha C, esse é o gabarito, haja requisição do STF. É só olhar essa própria aula que a gente comentou com vocês, já estava na própria Constituição Federal, e é assim que cai na prova de ordem de concurso. Haja solicitação, a última, de Tribunal de Justiça 4, não é o caso. Obrigado, até daqui a 10 minutos. Um abraço.